energias, claro, sempre fazendo novos amigos. Você sabe que nós estamos sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook. É só você acionar a página da Rádio Mundial, FM 95.7 e AM 660. Muito fácil e você vê a gente aqui ao vivo, sem nenhuma complicação. Bom, para falar hoje sobre um tema que é muito importante para milhares de mães, ou seja, milhares de mulheres que desejam ser mãe, eu convidei a Andréia Jacotto, que ela é escritora, autora do livro Mãe de Proveta, gestora empresarial em marketing e administração, e está aqui para falar da sua experiência como mãe de proveta. Como vai, Andréia? Bem, obrigada. Eu estou muitíssimo feliz em ter você aqui no programa e trazer esse assunto assim tão empolgante para muitíssimas mulheres que desejam ser mãe e não conseguiram até hoje, nem sabe por quê. Já fizeram milhares de exames e não conseguem engravidar. Que eu acredito que é um desejo intrínseco de toda mulher em ser mãe. Claro que você pode escolher e não querer ter filhos. Existem mulheres assim também que não desejam ter filhos, mas eu ainda acredito que no íntimo de toda mulher existe esse germe da maternidade. Eu costumo dizer que em algum momento da vida o reloginho biológico, ele toca. Pode ser aos 20, aos 25, aos 30, aos 35, mas ele vai aparecer em algum momento da vida de toda mulher. É verdade. Bom, eu quero saber muito da sua experiência. Eu sei que você lançou o livro Mãe de Proveta, é recente, né? Isso. Quando? Eu lancei agora em julho. O lançamento, inclusive, foi na Bienal do Livro, né? E esse livro está sendo muito bem aceito, está sendo muito comentado, graças a Deus. E foi um livro escrito assim com muita dedicação, com muito amor, num momento de vida em que eu nem sabia o que ia acontecer ainda. Eu ainda estava vivendo a experiência da infertilidade. Eu não tinha sido mãe ainda quando eu comecei a escrever. Então, é um relato real, divertido e esclarecedor de uma ex-executiva que teve 4 filhos em 2 anos. Em 2 anos. E trocou a rotina profissional pelas fraldas, mamadeiras e afins. Como você conseguiu ter 4 filhos em 2 anos? Explica bem pra gente. Na verdade, foi através de tratamento de fertilização in vitro, né? Fazendo um resumo bem rápido, nós Mas qual que é a diferença entre... Todo mundo sabe que existe a fertilização in vitro e a inseminação. Isso, na verdade, assim, a inseminação é quando você simplesmente faz a coleta do sêmen, faz uma indução ovulatória na mulher, mas não há captura dos óvulos, né? Não é feito de forma externa. Simplesmente a mulher tem essa estimulação, o sêmen é introduzido no útero e a natureza faz o trabalho da fecundação. Do resto. A fertilização in vitro, não. Você tem a indução ovulatória, você tem a coleta do sêmen, os óvulos são retirados da mulher. Os óvulos são seus e o espermatozoide dos homens. Isso. Sim, mas do seu companheiro. Do meu marido, exatamente, do companheiro. E eles são fertilizados em laboratório. Depois de fertilizados, quando eles se tornam embriões, eles novamente são implantados no útero feminino. Depois de quanto tempo? Leva que tempo? A técnica atualmente são 5 dias depois da fertilização. Rápido? É rápido. Você retira os óvulos, eles são fertilizados, e em 5 dias eles são implantados novamente no útero da mulher. E aí, depois de 12 dias, é que você faz o exame, o beta-HCG, que é o exame de gravidez, para saber se você teve sucesso ou não nessa implantação. E aí começa uma nova aventura. Então, conta pra gente, claro, rapidamente, porque o nosso tempo é curto, e quando a conversa é boa, e o nosso convidado é assim, falante como você, que ama aquilo que faz, que está fazendo no momento, pelo menos, então o tempo parece que voa mais rápido. Então, conta pra gente como que foi a sua aventura, que foi realmente uma aventura. Sim. Nós descobrimos que éramos inférteis por uma ocasião, né? Depois de 1 ano tentando engravidar naturalmente. E nós fizemos 6 anos de tratamentos.
Então, foram 8 fertilizações in vitro sem sucesso. Puxa vida. E qual o real problema seu? Então, não tinha um problema aparente, né? E isso foi o que motivou a gente a sempre estar continuando. Porque acho que reviraram você de ponta cabeça. Sim, eu fiz muitos exames, tomei muitas injeções, tomei vacinas, foram várias experiências disso diferentes para tentar descobrir o que estava acontecendo e até hoje a gente não sabe exatamente o que impedia a minha gestação. Entre essas 8 fertilizações que nós fizemos, eu tive um aborto natural na 7ª tentativa. Isso foi um ponto decisivo, né? Exatamente, porque foi onde eu comecei a me questionar se valia a pena ou não continuar. Exatamente. O que te motivou a continuar? Porque depois de 7 fertilizações, não é fácil. Geralmente a mulher a gente fica muito desestruturado. Eu precisei buscar uma ajuda psicológica para me dar força extra para continuar. Chegamos a pensar em adoção, mas a gente acabou descartando por uma série de motivos. E quando a gente realmente decidiu mudar de clínica, procurar outros especialistas, nós encontramos um profissional muito investigativo, uma pessoa que conseguiu entender o nosso problema de uma forma um pouco mais complexa. E aí a gente teve sucesso na 9ª fertilização, onde eu tive a minha primeira filha. Né? Aí, assim, eu não queria ter só um filho. Um sucesso, né? Uma Exatamente, alegria. Já foi uma alegria imensa conseguir engravidar. Quando ela nasceu foi uma emoção indescritível, grande, né? Exatamente. Mas a gente sempre quis ter 2 filhos, pelo menos, né? E nós sabíamos que para engravidar novamente teria que ser uma nova fertilização. Então nós decidimos, vamos fazer só mais uma fertilização, se der certo, Deus. Se não der, tudo bem, a gente fica só com a Larissa, não tem problema nenhum. E aí eu tive trigêmeos, eu engravidei de trigêmeos. Então, nossa, em 2 anos, eu tive 4 filhos. Uma barriga premiada, né? Exatamente. Vamos dizer a verdade. 3 filhos... Quatro filhos em 2 anos. 4 filhos em 2 anos. Isso, dos trigêmeos são 2 meninos e uma menina. Então, hoje eu tenho a Larissa com 4 anos, a Ana, o Alexandre e o Felipe com 2 aninhos. Puxa vida. Eu gostaria que você contasse como está sendo essa experiência, todas as mulheres, principalmente as mulheres, homens também, sim, porque o companheiro... participa ativamente desta experiência. Uhum. E como está sendo criar 4 filhos em 2 anos? A menina já está com 4 anos. Ela está com 4 já, mas quando eles nasceram ela não tinha nem 2 aninhos. Dizer, então eu tinha 4 bebezinhos em casa. Com mamadeiras e fraldas. Só para você ter uma ideia, Beth, assim, fazendo uma brincadeira, eu gastava 750 fraldas por mês só com os trigêmeos. Fora a Larissa. Você teve ajuda externa, assim? Não, eu falo financeiramente, porque... Não. A gente teve, assim, alguma ajuda de familiares, né? Mas algum apoio, alguma coisa de empresas ou coisa externa, a gente não teve nada. Foi realmente tudo esforço próprio nosso, né? E para poder levar isso adiante, eu tive que montar uma rotina, né? Porque eu tenho uma pessoa que me ajuda e eu. E de final de semana, eu e o meu marido. Imaginei que você deveria ter, assim, uma estrutura gigantesca, umas 6 pessoas. Não. Nós somos, na verdade, em 3 responsáveis, né? Eu, ela e o André. E, na verdade, você monta uma linha de produção. Verdade. Então, você tem os horários certinhos para tudo. É o horário de acordar, é o horário de tomar leite, é o horário de almoçar, é o horário de dormir, é o horário da troca de fralda. E todo mundo entra no mesmo ritmo. E quando adoece? Eles adoecem juntos? Sim. Verdade. Oh, sim. Meu Deus. Em casa eu digo que gripe tem ciclo de 2 meses. Porque o primeiro adoece, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, aí o primeiro adoece de novo. Então, inverno na minha casa é uma loucura. Eu já me preparo para noites e noites em claro, porque não tem jeito. Quanto tempo que você não dorme direito à noite? Desde que eles nasceram. Nossa. É muito raro eu conseguir dormir uma noite inteira. É muito raro. Sempre tem alguma coisa. Ou é alguém que acorda no meio da noite chamando a mãe, é uma chupeta que escapa. E é sempre a mãe que chama, né? É sempre a mãe. O André ajuda bastante. Ele, principalmente de final de semana, ele assume a noite. Mas não adianta. Às vezes é os 2 ou 3 que acordam ao mesmo tempo. Eu tenho que levantar também. Às vezes não quer o papai, quer a mamãe. Então, assim, a vida é totalmente dedicada às crianças. Eu acabo... aí medicamento, assim, também
Você começa do primeiro até o quarto. Tudo. Por exemplo, aí cada um tem a sua dose. Tem a sua dose, cada um tem o seu horário. medicamento. Tem um que toma um medicamento e o outro não toma. Então, assim, eu já tive a experiência dos meninos, principalmente, ficarem internados por problemas de bronquiolite e eu ficar fora de casa uma semana. Puxa vida. E assim, eu tinha que deixar tudo por escrito e assim mesmo todo mundo me ligando o tempo inteiro, porque tudo fica muito na minha cabeça, eu tenho tudo muito registrado. E quando eu não estou em casa, a coisa fica um pouco perdida. Fica, imagino. Nossa. Exatamente. Então, eu administro. Mas você não, mas você não confunde, porque são trigêmeos, e eu sei que mãe é difícil, você claro que deve conhecer bem, mas você diz que tem os meninos são idênticos. Isso. E como você já deu uma mamadeira errada? Eu já troquei. Quando eles eram pequenininhos, principalmente, eu já troquei eles de berço, achando que eu estava colocando um, estava colocando o outro. Mamadeira. Muitas vezes. A mamadeira, como a gente sempre dava de mamar ao mesmo tempo para todo mundo, não tinha muito como trocar. Como que é dar de mamar ao mesmo tempo todo mundo? Então, assim, eu fui desenvolvendo algumas técnicas, né? Então, você põe os 4? Eu punha, principalmente os pequenininhos, eu punha os 3 nas cadeirinhas de descanso, né? E quando já era possível isso, eu fazia um rolinho, assim, com coeiros e punha a mamadeira apoiada para eles mamarem sozinhos, porque eu não tinha colo para todo mundo, às vezes eu estava sozinha. E tem só 2 braços. Só tenho 2 braços, então eu fui desenvolvendo algumas técnicas, assim, caseiras mesmo, para conseguir administrar isso. Né? Hoje já é mais fácil, lógico, eles já estão com 2 anos, já tomam mamadeira sozinhos e mas tudo tomam mais. mamadeira, né? Ainda tomam mamadeira. Então, quantas mamadeiras você faz por dia? Eu hoje faço 2, uma de manhã e uma antes do soninho da tarde. À noite eles já não tomam leite. Mas quantas ao todo, assim? São 6. E de manhã tem a Larissa também, que toma o leite dela, mas aí já não é mamadeira. Mas também toma o leite dela. Eu gasto em média 3 litros de leite por dia na minha casa. Puxa, mas hoje eles já comem de tudo, né? Não, eles já se alimentam, almoçam, já jantam, comem fruta. Sim. Mas na época que era só leite mesmo, eu cheguei a comprar 15 latas de leite, daquelas de 900 gramas por mês. Puxa, era muita mamadeira, era muita mamadeira o dia inteiro. Lavando e esterilizando a mamadeira o dia inteiro. E você também tinha uma profissão, pelo jeito uma bela profissão, né? Sim. E você teve que abandonar o trabalho. Não teve jeito, porque eu sempre fui meio workaholic, assim, né? Eu sempre tive horário para entrar no trabalho, mas eu não tinha horário para sair, né? Eu sempre fui gerente administrativa, gerente de marketing, e trabalhava às vezes de final de semana, telefone constantemente, não tinha horário, atendia telefone. E quando eu engravidei da Larissa, eu tive um problema de bolsa rota. Eu fui internada 2 meses antes dela nascer. Eu tive um furo na bolsa onde vazava o líquido amniótico. Meu Deus. Então, eu precisei ficar internada 2 meses antes dela nascer. E com isso, eu me afastei completamente do trabalho. Na hora de voltar, não teve jeito. Falei, não, eu vou cuidar da minha filha, eu vou priorizar. Foram tantos anos tentando, né, uma maternidade tão desejada. Falei, eu volto a trabalhar depois. Aí a gente decidiu ter o 2º filho e falei pro meu marido, falei, então vamos ter logo, que aí ele nasce, com 1 aninho põe na escola e eu volto a trabalhar. Só que aí vieram 3. E com 4 filhos é praticamente impossível, né? Porque os gastos são muitos e eu precisaria, para poder voltar a trabalhar, precisaria ter realmente uma equipe ou colocar eles em escola o dia inteiro. Então, a gente fez algumas escolhas, né? E a minha prioridade hoje é cuidar deles. São eles. Né? Exatamente. Óbvio, né? Eu pretendo voltar à minha carreira, de repente fazendo alguma coisa diferente, porque eu sinto a vontade de trabalhar. Tá no meu sangue. Né? Mas você super empreendedora, porque já lançou logo o seu livro, né, mãe? De proveta, que deve ser uma delícia ler esse livro, né? Que deve ser divertido. Todo mundo está gostando bastante. E assim, eu também tenho blog, então eu escrevo diariamente no blog, converso com muita gente, troco e-mail com muita gente. Qual que é o seu O blog é no Facebook, chama Mãe de Proveta. E lá eu trato de vários assuntos, de infertilidade, prematuridade, gemelares, boto a rotina da gente do dia a dia, respondo e-mails. Ele é aberto a todo mundo. E você consegue, que momento você consegue? É difícil, assim, para a nossa cabeça, com filhos, assim, espaçados. Eu costumo dizer que planejamento é tudo. Né? Organização e planejamento. Você tem uma carinha que você é extremamente organizada. Para conseguir administrar essa minha empresa caseira, né?
Porque eu praticamente tenho uma empresa, né? Eu tenho que administrar conflitos, eu tenho que ter tempo para fazer os meus trabalhos, falar no telefone, organizar estoque de material. E o marido está nesse planejamento? Sim, tem que estar, né? Puxa, sobra um tempinho para ele ainda. Tem que sobrar, lógico. Então, assim, normalmente quando eles estão dormindo é quando eu consigo sentar no computador e fazer algumas coisas. Então, ainda tenho o soninho da tarde para conseguir fazer isso. Depois que eles dormem, eu costumo pôr eles para dormir 8h30 da noite, então depois sobra um tempinho para fazer alguma coisa também. O que a gente acaba deixando um pouquinho de lado é a parte de lazer mesmo, né? Porque aí não dá para você sair para jantar, para almoçar, para ficar indo em festa à noite. Não tem como. O máximo que eu digo, a nossa vida social hoje, ela está resumida em festinhas de aniversário de criança, que aí dá para levar a criançada, né? E às vezes a gente consegue, com a ajuda da família, ajuda das pessoas, assim, da pessoa que trabalha comigo, às vezes dá uma saidinha durante o dia, num sábado, para fazer alguma coisa. Mas restringe bastante a vida social mesmo. Com 4 filhos é bem complicado. Você já tem uma diversão dentro de casa, assim, tempo certeza. Integral, não tem como. A aventura é o que não falta. Não falta, né? E aí parou por aí, né? Sim, parei por aqui. Fechamos a fábrica. Com certeza. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães que... Não, para as mães... Não, pode ser até as mães... Mães e as mulheres. Principalmente as mulheres que estiveram na mesma e que estão na mesma dificuldade que você passou. O que eu costumo dizer assim, não desista, fez a primeira vez, fez a segunda vez, não deu certo. Eu sei que é um tratamento caro, é uma coisa que não é assim... Acessível a todo mundo, exatamente, mas tente, porque vale a pena, você vai realizar um sonho da sua vida, uma coisa para a vida inteira. E como eu costumo dizer até para algumas pessoas que eu converso, Deus não dá pra gente uma cruz que a gente não é capaz de carregar. Sem dúvida. Ele sempre coloca pra gente desafios que a gente consegue vencer. E com a gente não foi diferente. A gente conseguiu vencer. Hoje a gente tem uma família linda. E não desistir e procurar ajuda, uma coisa importante. Porque às vezes você está numa situação de casal infértil, você não sabe nem com quem conversar, e é isso até que eu abordo muito no livro. Tem mulheres que até não abrem para todo mundo. Às vezes não abrem nem para o parceiro. Eu conheci muitas mulheres que não tinham nenhum parceiro ajudando, né? Então a dificuldade é muita. Então, assim, eu tento no livro abordar isso, explicar, e até o livro também pode ajudar quem está junto dessas pessoas e não entende o problema, né? Porque a gente teve isso, a gente teve família, teve amigos que não conseguiam entender o que a gente estava vivendo. Então, o livro ajuda muito isso também, a você dividir, saber como dividir, se dividir ou não. Né? E outra, é uma cobrança antes de ter o filho, né? O primeiro. Mas você acabou de casar, já começa. Quando vai ter o primeiro filho? E aí você ou abre para todo mundo. Quando você vive essa realidade da infertilidade, essas perguntas são assim como uma faca no coração, porque você não sabe se você diz que está tentando, que você não pode. Então, você fica ali numa situação muito complicada. Delicada, eu trato muito isso no livro, justamente para ajudar as pessoas que estão vivendo essa dificuldade a encontrar um caminho, ou pelo menos tentar encontrar um caminho de como resolver essa situação. Você vai ter você já teve um lançamento? Eu tive o lançamento na Bienal, depois a gente também fez o lançamento do livro na Livraria Leitura, e agora eu vou ter o lançamento do livro numa cafeteria, chama Cafeteria da Fazenda, que fica em Moema, na Alameda dos Inhambiquaras, 1133, vai ser agora dia 5 de novembro, da 1 às 4 da tarde. Aos sábados, né? No sábado, isso. Vai ter a venda do livro, vou estar lá fazendo tarde de autógrafos. A turminha vai estar lá. Então, opa, que maravilha. Quem tiver curiosidade pode conhecer todo mundo. E vai ser bem gostoso. Vai ser uma tarde pra gente se descontrair, conversar, trocar ideia. E o seu contato? Vocês podem falar comigo através de e-mail, que é o marketing@mãedeproveta.com.br. O próprio blog no Facebook, facebook.com/mãedeproveta. E tem também o telefone de contato, que é o 011 99967 2271. 999-999-672271. Isso. Nossa, foi um prazer imenso. Te conhecer, adorei a sua história. E eu quero que você volte outras vezes, assim, para contar pra gente como é que tá andando toda essa aventura que é a sua vida hoje. Com certeza. Viu? Muitíssimo obrigada mesmo. Obrigada a você e até uma próxima. Beth. Até uma próxima. Então, 999-672271. Quem quiser falar com a Andréa Jacoto, é só ligar. Bom, gente, antes de encerrar, eu queria dar rapidamente
A agenda da Nirvana, agora, não é sábado, o próximo, a Kátia com cristais, uma vivência com cristais. E no dia 12, Moacir Martins falando de anjos, que é sempre um sucesso. E no dia 19, tudo isso é agora em novembro, 19 de novembro, Lúcio Morigi, que tem um programa aqui na Mundial e que está arrebentando com as suas explanações, e vai falar sobre a vida em suas mãos. E no dia 26, professor Javer com benzimento. E vamos ter nesses dias o dia da beleza gratuito, você vai ter uma esfoliação nas mãos e pés e vai ter uma hidratação no rosto e máscara de argila e tudo que você tem direito, inteiramente gratuito. No telefone 4229-7444, 4229-7444, na Nirvana Livraria em São Caetano, fácil de encontrar porque fica bem no centro de São Caetano. Bom, gente, vamos encerrando por aqui com uma frase que diz o seguinte: Deus nos concede os filhos para pôr à prova a nossa capacidade de amar o outro mais que a nós mesmos. Gente, um maravilhoso final de semana, que você se divirta, que tenha bastante alegria, sempre claro, com consciência, com responsabilidade. Uma maravilhosa semana, e eu estarei aqui sexta-feira próxima às 10 horas da manhã com outros convidados. Até lá. Queria ter aceitado